E aí, pessoal, beleza? Estou aqui diretamente de Barcelos, uma cidade no norte de Portugal. E, cara, eu amo essa liberdade. São 11h58 da manhã aqui e eu vim dar uma caminhada e resolvi fazer esse vídeo. Muita gente acha que para fazer dinheiro precisa de ter sorte, você precisa nascer em berço de ouro, você precisa de ser herdeiro, né? Só que, na verdade, tudo isso são desculpas, né? Crenças que a gente assimila na nossa vida. E eu vou te mostrar aqui a principal habilidade, as duas principais habilidades que eu desenvolvi ao longo dos anos, que me fez mudar completamente de vida e transformar a vida da minha família. E hoje construir a liberdade que eu tenho de, eu sempre digo isso, né, fazer aquilo que eu quero, quando eu quero e se eu quiser fazer. Bem, primeira coisa, eu era analista de contrato, já falei isso para vocês em outros vídeos, talvez um dia eu faça um vídeo específico para ser mais detalhado, né, para falar mais detalhado sobre isso. Eu era analista de contrato na empresa de plano de saúde em Pernambuco, em Fortaleza, no Ceará. E eu lembro que naquela época eu ganhava um pouco mais de um salário, fazia sempre as mesmas coisas, o nome é até bonito, mas eu recebia uma pilha de papéis, e essa pilha de papéis, a minha função era analisar se a assinatura estava certa, né, de acordo com aquilo que a pessoa lá que comprou o plano de saúde, contratou o plano, se estava igual ao documento dela. Ponto. Esse era o meu trabalho. E eu odiava isso. Eu odiava com todas as minhas forças. Todos os dias eu ia para o trabalho com muita raiva, não com raiva no sentido de não ser grato, mas com raiva porque eu sabia que aquilo que estava dentro de mim, queimando no meu coração, que eu poderia ser mais, eu poderia estar em lugares diferentes, eu poderia viver coisas diferentes. Só que, até aquele momento, eu não tinha muitas habilidades, eu não era um cara extremamente comunicativo, pelo contrário, eu era um cara tímido, eu tinha muita dificuldade de relacionamento, e até hoje eu enfrento essas dificuldades, só que eu precisei vencer isso para poder alcançar resultados maiores. E eu lembro que, nessa época, eu tomei a decisão de sair desse trabalho, sair desse emprego e resolvi empreender. A partir daí, eu tive contato com alguns livros importantíssimos, que foi O Segredo da Mente Milionária e O Pai Rico, Pai Pobre. Eu odiava a leitura, né, também, eu não gosto muito até hoje, eu me esforço para fazer, porque eu aprendi que quem faz o que quer, né, que é criança, o homem ele precisa fazer, o homem é a mulher, ele precisa, o adulto ele precisa fazer aquilo que tem que ser feito. E aí eu entendi que eu precisava investir mais em mim. E eu lembro muito bem que quando eu era criança, eu acho que alguém vai se identificar com isso, eu recebia rifas, né, na época da igreja, né, que eu fazia parte, e essas rifas, eu era obrigado não, né, eu tinha que vender para ajudar ali na igreja, só que eu tinha muita vergonha de vender. Então o que é que eu fazia? Eu tenho um irmão 5 anos mais novo, eu pegava para ele, era mais enrolado que eu nesse aspecto, e criança, normalmente, eu era criança de 11, 12 anos, ele já era uma criança de 5, 6 anos, né, e eu dava para ele as rifas, ele ia na vizinhança, vendia as rifas e trazia para mim. Ali eu entendi duas coisas, eu entendi o poder do sistema, e também entendi que eu precisava melhorar e eu tinha muita vergonha de falar com as pessoas e eu travava mesmo. E naquela época eu pensava como a maioria das pessoas. Como é que as pessoas pensam? Trabalhe, tire boas notas, arrume um bom emprego, faça uma faculdade, né, faça um concurso público. E eu não aceitava que aquilo deveria ser a minha realidade, porque eu acredito que a gente nasceu para ser muito mais. Eu não acredito que Deus colocou assim num dedo e disse assim, ah não, essa pessoa aqui vai ser bem sucedida e essa aqui vai ser um pobre. Acredito que a riqueza, ela está muito mais ligada à tua mentalidade, às tuas habilidades, do que a qualquer outra coisa. Óbvio que ter fé é importante, mas se você não agir como tal, se você não pensar como tal, você não vai alcançar esses resultados. E aí, nessa época, o que acontece? Eu era tímido, muito tímido. E por ser tímido, eu tinha dificuldade de me relacionar com as pessoas. Só que olha que engraçado, eu trabalhei durante um tempo numa empresa de carros, só que eu era auxiliar de estoque, auxiliar de peças. E naquela época, toda vez que eu ia levar as peças para algum lugar, né, às vezes eu tinha que carregar as peças para onde ficavam as peças velhas lá, eu passava às vezes por perto da parte onde vendiam carros, e eu percebia que os vendedores eles ganhavam mais dinheiro, era óbvio aquilo, eles se vestiam melhor e eles falavam melhor. E aquilo me chamou a atenção, porque eu digo, cara, será que um dia eu vou ser ainda alguém que consegue se comunicar dessa forma como eles? Só que até ali eu odiava vendas, odiava vendas. Eu dizia para mim que eu faço qualquer coisa no mundo menos vender. Só que eu aprendi que as duas principais habilidades da tua vida, se você quiser prosperar, você precisa saber vender e você precisa saber se comunicar bem. Ah, mas eu vou ter que vender alguma coisa? Esse vídeo é sobre venda? Não, esse vídeo não é sobre venda, mas a vida é sobre venda. Porque quando você está conquistando uma pessoa, você está vendendo a sua imagem para alguém, você está vendendo as suas habilidades, quem você é ali. Quando você vai para uma entrevista de emprego, você está vendendo alguma coisa. Então nós estamos o tempo todo fazendo vendas. Quando eu entendi isso, eu comecei a ver a venda de forma diferente.
E aí, até então, eu não sabia como executar isso, um plano, eu não tinha um plano exato para entrar nesse caminho e sair ali da vida medíocre, né, de um salário médio, mínimo, na época, para conquistar coisas maiores. Só que aí foi quando eu fui convidado, né, para entrar e fazer parte de um grupo de vendas diretas, que vendia perfumes, roupas, etc. E ali eu vi uma oportunidade de mudar de vida. Só que o que aconteceu? Nos primeiros 2 anos eu não ganhei muito dinheiro, eu não fiz muita grana, mas o que eu aprendi ali me trouxe até onde eu estou hoje. As habilidades que eu desenvolvi ali, como comunicação e vendas, mudaram completamente o meu jogo. Então o que é que eu digo para você? Você precisa aprender a se comunicar melhor. É o primeiro ponto. Porque a maioria das pessoas agora ficam aí atrás de uma tela, só rolando telas no celular, né? E elas não conseguem fazer dinheiro porque elas não têm as habilidades corretas. E diante do cenário que nós estamos hoje, com a inteligência artificial, tantas ferramentas que existem, a habilidade que mais vai fazer você se destacar em qualquer área é a habilidade de se comunicar. É a habilidade de saber o que falar, e quando falar. E não ter vergonha de ser quem você é. Só que ao mesmo tempo que eu era uma pessoa tímida, eu precisei vencer isso para poder conquistar lugares maiores, para poder avançar na minha vida. E eu acho engraçado porque eu não apresentava nenhum trabalho na faculdade. Eu tinha muita dificuldade de relacionamento e de comunicação. Só que, quando eu comecei a trabalhar com vendas diretas, as habilidades que eu comecei a desenvolver ali, eu percebi que se eu continuasse fazendo aquilo por um longo tempo, que era investindo mais em mim, que era lendo livros, participando de treinamentos, entrando em ambientes que me levassem, que eu tivesse rodeado de pessoas que estão onde eu quero chegar, tudo aquilo ali mudou completamente a minha vida. E aí, na época, eu precisei me afastar de amigos, de pessoas, do ambiente que eu vivia. Ah, mas eu tenho que deixar as pessoas... Cara, a vida é de escolhas. Eu andava com pessoas que elas não queriam muito da vida. E eu não podia ser só mais um, porque você é o reflexo das 5 pessoas mais próximas a você. Então, se você quiser, a partir de hoje, ter uma transformação completa na tua vida, realmente viver dias melhores e começar a plantar semente aonde que você possa nos próximos 2, 3, 5 anos colher esses frutos de forma positiva e construir liberdade, que eu acho que uma das coisas mais incríveis que alguém pode ter é ser livre. Você vai precisar desenvolver habilidades. E essas 2 habilidades, vendas e comunicação, elas vão mudar completamente a tua vida. E de tanto praticar ali, né, no dia a dia, com vendas, oferecendo, levando não, eu entendi uma coisa, que o meu medo não era de vendas. O meu medo era de ser rejeitado. Eu tinha medo da rejeição. E olha que engraçado, a maioria das pessoas tem medo de ser rejeitado. Por isso que elas dizem que odeiam vendas. Ah, mas o que é que eu posso fazer agora para dar um passo a mais? Cara, começa lendo algum livro. Começa investindo em você. Começa lendo um livro. Começa lendo talvez Os Segredos da Mente Milionária, talvez O Pai Rico, Pai Pobre, que foram os 2 livros que eu li logo no começo, né? Você pode ler As Armas da Persuasão. Enfim, tem tantos livros que você pode começar a investir em você. Para que você possa adquirir habilidades e entender um pouco mais sobre comunicação, sobre relacionamento. Então, o que eu posso dizer para você é, se você quer realmente transformar a sua vida, você vai precisar criar essas habilidades. E se você quiser mudar a sua vida para sempre, porque uma pessoa que aprende a vender, uma pessoa que aprende a se comunicar, ela nunca mais passa necessidade na vida. E aí eu lembro que quando eu comecei a encarar isso aí, com menos de 3 anos, eu já faturava mais de 30 mil reais por mês. 32, mais ou menos, ali naquela época. E aquilo ali mudou meu jogo, porque em poucos meses, em 6 meses, eu já estava faturando 5 mil, ou seja, eu estava de um assalariado para começar a faturar 5 mil reais ali. Em menos de 3 anos, com aquelas habilidades, desenvolvendo todos os dias, porque a repetição é a lei da excelência, eu já estava faturando mais de 30 mil reais. E eu lembro que ali foi uma mudança de mentalidade muito forte, porque eu nunca imaginei, não estava nos meus planos, faturar 30, 40, 50, 100 mil reais. Não estava nos meus planos. Eu queria ter um salário mínimo. Depois eu comecei a ver que podia ser mais, eu queria poder ser livre, eu queria poder ganhar ali 2, 3 salários e poder viver. Eu dizia para mim mesmo que quando eu estiver ganhando 5 mil reais eu tô rico, milionário, porque meu custo de vida era 1.000 reais. E aí eu ia juntar 4 mil reais, é isso que eu falava para mim o tempo todo. Eu já tenho dificuldade de ficar olhando para a câmera, eu olho para cá, eu olho para ali, eu vou aprender isso aqui. E aí o resumo da ópera, se você quiser mudar realmente a tua história, da tua família, você vai precisar desenvolver essas 2 habilidades. Porque a maioria das pessoas que são bem-sucedidas, elas são pessoas que elas conseguiram desenvolver essas habilidades ao longo do tempo.
Ah, mas eu sou tímido, ah, mas eu tenho vergonha. Cara, entra num ambiente procura um ambiente onde você possa desenvolver essas habilidades. Porque se você continuar vivendo a vida que você vive, no canto, isolado, sem contato com as pessoas, né, por trás de uma tela, você não vai conseguir evoluir, você não vai conseguir crescer. E todo mundo precisa de pessoas, precisa de um mentor, de pessoas que te direcionem, que te ajudem, que te façam, né, ir mais além. E eu tenho certeza que se você fizer isso pelos próximos 5 anos da sua vida, você será uma pessoa extremamente bem-sucedida. Você vai construir a liberdade que você precisa, porque a maioria das pessoas hoje, elas não estão preocupadas com isso. Então esse vídeo não é para uma pessoa que tá satisfeita com a vida dela, com aquilo que ela tem, com o carro, com a casa. Não é esse vídeo. Esse vídeo é para quem quer algo a mais. Esse vídeo é para quem quer ser livre. Eu já pude levar a minha família para conhecer mais de 10 países. Se você me perguntasse, se você colocasse a minha versão de 10 anos atrás, se eu alcançaria esses feitos, eu ia dizer que você estava mentindo. Porque um dia eu pensei assim como você está pensando também, que não é possível para você. Mas de tanto estar ali, vivenciando com pessoas que já estavam onde eu quero chegar, onde eu queria chegar, aquilo me impulsionou. E os resultados que foram acontecendo ao longo da jornada me deram mais força para continuar. Então, quando eu entendi a minha real identidade, entendi quem eu era, eu percebi que eu poderia ir mais além. E isso mudou completamente a minha vida. Então, hoje eu posso fazer o que eu quero, quando eu quero, se eu quiser fazer, eu posso estar em qualquer lugar do mundo. Inclusive, no mês que vem agora, eu estou indo fazer uma imersão em inglês, né? Lá na Inglaterra. E é um sonho de criança que eu tenho, né? E eu não podia realizar antes, porque às vezes, né, em algum desses períodos de 8 anos, eu tinha o dinheiro, mas não tinha as possibilidades, não tinha o tempo necessário, o tempo disponível, mas agora, graças a Deus, a gente tem o tempo, tem o dinheiro e pode ir. Mas eu quero te incentivar e te encorajar, cara. Eu sou um cara comum, um cara que nasceu num bairro pobre, um bairro humilde, né, lá no subúrbio de Olinda, em Pernambuco, mas que não aceitou aquela mediocridade. E eu posso dizer para você uma coisa, depois de 5 anos que eu tomei essa decisão de investir mais em mim do que no meu trabalho e nas outras coisas, eu pude voltar no meu antigo trabalho. Naquela época eu estava ganhando uma média de 5 mil, 5.500 reais mais ou menos. E era engraçado porque tinham passado mais ou menos um ano daquilo ali, daquela decisão. E as mesmas pessoas estavam naquele trabalho fazendo as mesmas coisas. E até hoje eu tenho contato com pessoas que estão ali porque elas aceitaram aquela vida, aceitaram a mediocridade. E eu fui uma das pessoas que decidiu não aceitar isso e rompeu essa barreira e furou essa bolha. Então, se esse vídeo mexeu com você, se você realmente entendeu a mensagem que eu quis passar aqui nesse vídeo, deixa teu like, se inscreve no canal. Eu prometo a vocês que eu vou estar melhorando mais aqui. Eu não sou tão bom com a câmera. Se você me der um microfone e colocar um público de 1000 pessoas na minha frente, eu vou conseguir treinar essas pessoas de forma excelente. Aqui eu ainda estou aprendendo, porque não sei porquê, eu preciso desenvolver essa habilidade, que para mim é mais difícil falar com a câmera do que falar com pessoas em público hoje, por incrível que pareça. Antigamente eram os dois, nenhum e nem outro. Então é isso, se inscreve no canal, seja muito bem-vindo, deixa teu like e conta comigo.